ditador venezuelano Nicolás Maduro anuncia novo encontro do Foro de São Paulo. Os detalhes na reportagem de Vinícius Moura. A Venezuela vai receber no final deste mês um novo encontro do Foro de São Paulo. O anúncio foi feito pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro. Segundo ele, a ideia é discutir a agenda para 2020. O evento deve ocorrer em Caracas entre os dias 22 e 24 de janeiro. Até agora, poucos líderes marcaram presença. Entre os convidados confirmados estão o ditador cubano Miguel Díaz-Canel e 2 dissidentes das antigas Farc. O Foro de São Paulo foi criado em 1990 para discutir os rumos da esquerda. Durante 30 anos, o seminário já recebeu a presença de líderes da América Latina, como os ex-presidentes Lula, Hugo Chávez, Pepe Mujica e Michelle Bachelet. Porém, nos últimos encontros, o movimento acabou perdendo espaço para o recém-criado Grupo de Puebla, realizado pela primeira vez no ano passado. Olha, a reportagem exala cheiro de naftalina, né? Porque nós falarmos em socialismo do século XXI, comunismo, qual era o slogan do Foro de São Paulo, criado em 1990 pelo PT, pelo Lula, junto com o ditador Fidel Castro, que o diabo o tenha? Resgatar na América Latina aquilo que se perdeu no leste europeu. Ou seja, a cortina de ferro veio abaixo, o muro de Berlim veio abaixo, e essa turma saudosista queria tentar implementar na América Latina justamente aquilo que a turma estava comemorando, que tinha sido enterrado, devidamente enterrado lá na Europa. É lamentável que tenha gente que ainda não entendeu que a Guerra Fria acabou e, felizmente, com a derrota do comunismo. E eu acho curioso isso, porque tem muita gente que desmerece o Foro de São Paulo, ou fala que a direita está presa na época da Guerra Fria ainda, fala em ameaça socialista e tudo mais, enquanto que está aí o ditador venezuelano, com o apoio do PSOL e do PT no Brasil, ainda insistindo nessa retórica, ainda usando recursos do seu petróleo para avançar com essa agenda que levou em todos os experimentos onde foi implementado apenas a ditadura, a opressão, miséria e fome. É esse o único resultado inexorável do socialismo. E como tem gente ainda que flerta com essa ideologia nefasta e assassina no nosso Brasil, inclusive muita gente na imprensa, infelizmente. A questão que você coloca, vamos ver agora, eu acho que isso daí, essa questão dessa reunião patrocinada pelo ditador Maduro, não vai dar em nada, ninguém leva isso a sério, tanto que os convidados é o ditador cubano e dissidentes das auto-intituladas Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia e tal. E de resto vai pegar uns grupelhos aí, isso não vai ter significação alguma. Agora, há uma outra organização criada, que foi citada na reportagem, do Grupo de Puebla. Puebla ali no México. Puebla é uma cidade, inclusive, muito bonita, tem muitas igrejas, tal, tem um time de futebol lá importante. Uma época tinha um ponto esquerdo que era do São Paulo, jogou lá, eu vi até uns jogos do Puebla, mas eu torço para o América do México. Mas aí eles estão lá fazendo uma discussão em outro campo, que une outras correntes políticas e tal. A questão toda do socialismo, se identificar o que é socialismo, né? Essa é uma boa discussão. Por exemplo, ninguém pode chamar o PT de socialista. É uma questão básica, banal, né? Por exemplo, nunca o sistema financeiro privado ganhou tanto dinheiro como nas presidências Lula-Dilma. É socialismo isso? O que é socialismo? Socialismo, primeiro, socializar os meios de produção, propriedade estatal. Lula e Dilma fizeram isso? Não. Socialismo é partido único. Lula e Dilma fizeram isso? Não. Socialismo, você impõe a sua Constituição. Lula e Dilma fizeram isso? Não. Socialismo, você não respeita, entre aspas, o Estado Democrático de Direito Burguês. Lula e Dilma fizeram isso? Não. Eu podia listar 30, 40 coisas aqui. Isso significa que eles são defensores da democracia e das liberdades? Lula e Dilma? Também não. Ou seja, eles são o quê, então, se não são socialistas? É o velho caudilismo latino-americano, que nasceu lá no processo independentista, nos primeiros 25 anos do século XIX. Socialismo no sentido ocidental, francês, especialmente europeu, né? No sentido ou dos prudonistas, ou dos marxistas, dos blanquistas, ou dos viés vários no campo do anarquismo, né? Bakunin, Kropotkin, etc. Não é. O Lula nem sabe quem é Marx. Ele acha que o Marx é um português que tinha um bar em frente ao sindicato chamado Marx. M-A-R
M-A-R-Q-U-E-S. É o seu Marques, né, que vendia uma cachaça legal, que deixava lá umas coisas. Ele não tem nem ideia, né, de quem é Marques. Ele nunca viu falar nisso. E grande parte dali... Acha que a Gleisi Hoffmann leu o Capital? A Gleisi Hoffmann acho que não leu nem a orelha, nem a contracapa, né? Não leu nada na vida tal. Então a questão que se coloca é que no caso brasileiro, chamar de socialista algo que não teve nenhuma característica socialista. Por exemplo, o ateísmo como política de Estado. O PT teve isso? Também não teve. E o mesmo se aplica ao Chaves Maduro. Chaves Maduro, entenda-se, porque ali é classicamente o caudilismo latino-americano. O Chaves é muito mais filho do Gomes, ditador venezuelano da primeira metade do século XX, daquelas ditaduras, do que qualquer forma de socialismo. Agora, Cuba, não, Cuba sim. Aí sim, Cuba, você tem um Estado socialista fracassado, com tudo aquilo que nós já sabemos, etc. Agora, aplicar a categoria socialismo à Venezuela e mais ainda ao Brasil, não dá. E, por fim, evidentemente, sempre deixei clara a minha posição, escrevi, me posicionei, livro, artigos, ensaios, debates sobre a questão do PT. Mas tem de ser reconhecido uma coisa, porque nós temos que trabalhar com a verdade. A verdade é o critério, né, que a gente sempre tem de usar. Quando Dilma perdeu a votação na Câmara dos Deputados, e de acordo com a nossa Constituição, né, essa aqui que eu trago todo dia, de acordo com a Constituição, fazer teste de leitura também, de acordo com ela, a Câmara autoriza e o Senado processa e julga. É isso que está aqui na Constituição. Ela perdeu, ela não teve nem um terço, né, de acordo com a Constituição. Perdeu, ela saiu. Portanto, cumpriu exatamente o que estava na Constituição. Eu acho que nós temos que lembrar só que existe uma coisa chamada intenção e outra coisa que é a capacidade de executar. Não resta a menor dúvida de que o PT tentou seguir na direção da Venezuela. Inclusive, isso era abertamente declarado pelo Lula. Ele chegou a fazer a metáfora de que o Chaves dirigia uma Ferrari e ele um Fusquinha, mas a direção, o rumo era o mesmo, o destino final que queriam chegar era o mesmo. Na Venezuela houve sim estatização, nacionalização de inúmeras empresas. Do Carlos Andrés Pérez, antes. A PDVSA nasce lá atrás. Não, mas eu não estou falando da PDVSA, eu estou falando das empresas que existiam de vários setores na economia, que foram encampadas, que foram nacionalizadas, que foram estatizadas. Houve uma concentração absurda de poder no Estado, isso é inegável. O meu medo é que todo experimento socialista que fracassa, e todo fracassou, e por motivos óbvios e antecipados por liberais sérios, depois a pessoa vai lá e tenta se afastar disso, falando, não, isso aí não é socialismo, deturparam Marx, né? Mas os métodos adotados eram aqueles da cartilha marxista, ou pelo menos tentaram, e o resultado era o previsto. Então, deturparam Marx em todos os experimentos socialistas. Sabe por quê? Porque a utopia socialista é inatingível, e no processo de tentar chegar a ela, o resultado é sempre o mesmo, Venezuela e Cuba. Brasil com PT não conseguiu ir tão adiante, mas não resta dúvida que tentaram controlar a imprensa, que tentaram ter uma ingerência estatal cada vez maior, que não acreditavam em mercado, em livre mercado. Quanto a bancos ganharem dinheiro, Vila, a gente sabe que o modelo misto de capitalismo de Estado é isso aí, o que teve de meta capitalista que financiou revolução socialista na história não está no gibi. Um monte, aliás, turma de Rockefeller e companhia nos Estados Unidos aqui sempre também adoraram bancar movimentos de esquerda radical. Jorge Soros hoje é o principal financiador da Antifa, desse pessoal aí, radical de esquerda. Então, o único ponto é o seguinte, não joga o filho para o lado de cá, da direita, porque isso aí a turma da direita não vai aceitar. Nós estamos há anos e anos alertando que o destino venezuelano ia ser exatamente esse que está sendo hoje. E o PT não conseguiu, felizmente não conseguiu. Sem nenhum infanticídio, nada, não estou jogando bebê para ir para lá. Mas o que é curioso é que tanto os marxistas como os liberais, uns pensando em russo durante uma época e outros em inglês, nunca entenderam o Brasil, né? E sempre o argumento é o mesmo. Quando eu conversava com alguns trotskistas, só para explicar quem nos acompanha, trotskista é uma variante do marxismo, tem a ver com esse líder que foi exilado na União Soviética, que foi assassinado no México em 1940, em agosto, morava lá em Coyoacán, na época um pueblo, hoje um bairro da Cidade do México. Aí o pessoal dizia assim, era um Estado operário degenerado. É bom o socialismo, mas lá não deu certo, mas é bom. Não, o socialismo, da forma como foi apregoado na União Soviética, não é bom. Não é que foi degenerado, era ruim na origem. Os liberais dizem o seguinte, igual sobre o Macri,
olha, o Macri, o problema é que ele não colocou em prática o projeto liberal, por isso que deu errado. Não, ele colocou em prática, por isso que deu errado. Então, tanto o marxismo como o liberalismo não conseguem dar conta da complexidade do Brasil. Eu estou tranquilo, porque eu não estou nem ali nem cá. Pensador brasileiro, nós temos o Visconde Kauru, que aí pensava em inglês, talvez, porque se inspirou em Adam Smith. Eu não tenho nenhum problema em absorver conhecimento de quem sabe mais na língua que for. Tá bom, tá ótimo. Valeu.